Olá a todos, boa noite e bem-vindos a esta rubrica especial que é dedicado a homens e mulheres de negócios. Hoje eu estava a falar com uma senhora e estava a dizer, homens de negócios, e tu e as mulheres? Empresários, plural, homens e mulheres de negócios. Bem, então é sobre isso que eu vou falar agora e eu vou ensinar uma oração e vou ensinar muitas coisas relativas a esta oração que podem mudar a sua vida radicalmente e tudo o que você precisa fazer é fazer o que eu for ensinar hoje. Portanto, isto é um assunto mega importante. Antes de eu pegar em Efésios, já vou ler, eu quero dizer que um empresário, homem ou mulher de negócios, deve buscar duas coisas: sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Porque você vai ver que o apóstolo Paulo, na sua oração, pede isso a Deus. E, portanto, já vou adiantar algumas coisas que ele pede na oração de Efésios, para que quando chegarmos lá, a gente esteja mais bem elucidado. Sabedoria, eu hoje fui ver alguns dicionários portugueses, mas eles não sabem o que é sabedoria. Então dizem que é uma pessoa saber muito. Não, não é. Sabedoria é obter resultados positivos, bons e melhores pelo facto de saber coisas e usar esses conhecimentos a fim de ter resultados positivos. Ou seja, sabedoria é a capacidade de conseguir usar o que sabe, muito ou pouco, de forma prática e, portanto, obter resultados bons e positivos. Eu vou repetir. Há muita gente que tira cursos até universitários, mas depois não tem resultados, ou muito poucos resultados. Quando eu era jovem, na universidade, e depois mais tarde, havia uma maneira de entre nós falarmos que era há engenheiros e engenheiros. Ou seja, a gente estava a querer dizer que dali daquela turma vai sair gente com o curso, mas verdadeiros engenheiros não vão ser todos. Quão verdadeiro é esta afirmação? Há uns tempos bem atrás, eu estava a estudar acerca de estes assuntos e vi estudos feitos por universidades bem famosas que diziam que no mínimo 75% das pessoas que tiram um curso avançado nunca chegam ou a usá-lo ou não trabalham nele ou não têm assim grande sucesso. Porque até há muita gente que não tem curso nenhum, tem muito mais sucesso que pessoas que têm curso. Então, de que é que interessa saber muito e depois não ter resultados? A ver? Essa é a questão. O que é que interessa? Nós mesmo em Portugal temos pessoas que se distinguiram pelo seu empreendedorismo, tendo feito coisas muito grandes e importantes, foram até para o estrangeiro, e eles pouco mais sabem que ler e escrever. Não vou aqui fazer propaganda, mas eu conheço. Eu lembro-me que um deles tinha piloto, tinha avião, e eu encontrava com o piloto dele, quando aterrávamos em vários sítios, e lá estava o piloto. Por acaso nunca vi o senhor em pessoa, mas era um homem que pouco mais sabia que ler e escrever e tinha ao seu serviço pilotos, engenheiros, advogados e daí vai. E, portanto, como é que ele é o dono e o chefe de uma empresa que emprega pessoas altamente formadas? É porque ele tem mais sabedoria que os outros têm curso. Então, o que é sabedoria? É saber o que sabe e ser capaz de usar isso de
de forma prática, com resultados positivos, que é isso que a gente quer. Eu já disse diversas vezes, em vários lugares, que eu, pessoalmente, eu não sei muito da Bíblia. O apóstolo, e tal. Não sei. Há pessoas de certas igrejas, evangélicas, boas pessoas, sabem muito mais do que eu. Porquê? Porque eu ainda não tive tempo de aprofundar certas matérias. Está a ver? Agora, o que é que eu optei por fazer? Era, o que eu souber, vou tentar praticar ao máximo. E, portanto, eu posso saber pouco, mas aquilo que eu souber, se eu praticar, eu vou ter resultados. Porque há pessoas que sabem muito e depois não põem nada em prática ou não conseguem aplicar isso no dia a dia. E, portanto, é isto que eu quero dizer. Então, sabedoria é mega importante. E Deus é o dono da sabedoria. Deus é o dono da sabedoria. Deus é o dono. Está a ver? É o dono da sabedoria. O que é o oposto da sabedoria? É ou não ser capaz de usar o que sabe, ou então ela é um ignorante e um incompetente. E vou ler no dicionário. É ignorância, estupidez e incompetência. Para não dizer que desta vez fui eu que chamei estúpido a alguém. Foi o dicionário. Então, o oposto de sabedoria é uma pessoa que não é sábia, não usa, ou porque não sabe, ou porque não quer, ou porque não quer, ou porque não sabe, usar os conhecimentos que tem. Está a ver? É isso. A revelação é outra coisa. A revelação é quando alguém conhece segredos. São revelações. Coisas que é uma revelação, quer dizer que não há muita gente que sabe. Foi-lhe revelado isto, foi revelado aquilo. E, portanto, é uma coisa mega importante também, porque nós que nos voltamos para Deus, ficamos a saber coisas, ou saber as revelações ou segredos de Deus, e podemos pôr em prática ou não pôr. Se formos sábios, vamos pôr em prática. Se não somos sábios. Está a aprender segredos de Deus para quê? Depois não os põe em prática. Então agora vamos a Efésios. E Efésios é um dos livros do Novo Testamento e foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo era um homem da igreja tradicional que achava, como ainda hoje há muitas pessoas assim, que só na igreja dele é que Deus está. Deus só mora ali. E o que a igreja dele diz e faz está 100% certo. Nem que seja coisas contrárias ao que vem na Bíblia, não faz mal porque é assim que é. E portanto, são pessoas que, de uma forma ou de outra, pensam: eu sou o dono da verdade, sei sempre tudo, quem não pensa como eu está errado, porque eu estou numa religião, esta é a única, é aqui que Deus mora e Deus não mora em mais parte nenhuma, porque quase que compramos Deus e mora aqui, mais nada. Deus nem pode ajudar mais ninguém. Ora bem, e Paulo andava com cartas na mão para prender e assistir à morte de os crentes, que ele chamava de seitas. Quando Jesus o abordou, ele caiu debaixo do poder de Deus e ouviu uma voz. E à volta, é interessante dizer que à volta ninguém mais ouviu essa voz, só ele ouviu. Porque Deus falou aqui dentro. Eu já ouvi Deus falar diversas vezes aqui dentro e são casos em que é como se Deus estivesse a dizer assim: olha que eu estou a falar para ti e, portanto, toma atenção. Bem, então Jesus perguntou-lhe: porquê é que me persegues? E ele disse: eu não persigo a ti, eu persigo, não sei quem és, mas eu persigo aquela seita. E Jesus disse: não, seita não. Eles são os verdadeiros crentes. Etc, etc. Vem em Atos. E depois Paulo foi um homem inteligente porque ele se converteu. Ele admitiu, isto é uma coisa importante também para todo empresário, admitiu: eu estava errado. Há muita gente que nunca admite estar errado.
Há muita gente, mesmo quando apanhada em flagrante ou assim, nunca admite que ele é orgulhoso. E, portanto, uma pessoa orgulhosa cai facilmente. Mas ele admitiu e virou o apóstolo mais proeminente do Novo Testamento e não parou de ir por todo o mundo na altura pregar o Evangelho. E por isso foi mega atacado. Eu só estou a pôr um preâmbulo para você entender porque é que Efésios existe e porque é que é importante o que está escrito em Efésios. A certa altura, finalmente conseguiram matar o apóstolo Paulo. Ele morreu. Então, o espírito dele saiu do corpo. Ele até diz lá, a certa altura, acho que é em Coríntios também, que não sabe se foi no espírito ou se foi como. Ele saiu e foi para o céu. E lá no céu, Deus ensinou-lhe coisas que ele depois, quando foi enviado de volta para baixo, começou a ensinar. E o que é que Deus lhe ensinou? Segredos, revelações. A ver? São tremendíssimas. São coisas extraordinárias que qualquer pessoa que ouça estas revelações e as puser em prática, portanto, se ele tiver revelação e for uma pessoa sábia, essa pessoa nunca mais será a mesma. Vai viver de outro jeito e vai ter resultados. E é disso que se trata. Então, começamos a ver que o apóstolo Paulo, na carta da epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios, os moradores de Éfeso, ainda hoje você pode ir a essa cidade antiga, é muito visitada por turistas, está em muito bom estado e explicam lá a história de Éfeso. Foi uma das cidades onde o apóstolo Paulo e os outros foram parar e pregavam e fizeram, vamos dizer, guerra contra os ídolos. Na altura era Artemis, não é? Que também se diz Diana, ainda tem estátuas aqui em Évora. E ele pregava a verdade e, portanto, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Em todas as cartas ele se apresenta como o apóstolo que Deus o chamou e escreve aos santos, ou noutra epístola ele diz aos santificados em Cristo, chamados de santos. Portanto, começa logo aqui a entendermos que há qualquer coisa que muito crente não sabe. É que santo não é aquilo que a católica diz que é, ou seja, quem for que é um boneco, que é o São João, São isto, aquilo, aquilo outro. Está a ver? Que devemos venerar e fazer pedidos e orações através dessas pessoas, mas santos somos nós, de carne e osso. Aquelas pessoas foram lavadas dos seus pecados pelo sangue purificador de Cristo. Eu hoje fui reverificar as Bíblias católicas e, como é óbvio, estava lá a mesma coisa. Igualzinho, porque só há uma Bíblia. Bem, depois ele vai e diz no versículo 3 uma coisa que é muito, muito, muito importante, que eu uso muitas vezes nas minhas pregações, que diz: Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando eu comecei a estudar esta Efésios, e mais adiante as orações, há lá duas muito importantes, eu digo-lhe sinceramente, não foi fácil entender, porque tem muito floreado. Então, eu comecei a escrever, retirando as flores e vi o que é que dava. Quando diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu pus só assim, Deus, o qual nos abençoou, eu vi logo, não vai abençoar, Deus já abençoou. Com todas as bênçãos espirituais. Na verdade, o espiritual no original não quer dizer que é só no mundo do espírito, com toda a sorte de bênçãos que estão nos lugares celestiais, no mundo do espírito. Ou seja, o mundo do espírito é um mundo onde acontece muita coisa que provoca o mundo carnal. Está a ver? Você põe hoje uma batata ou sei lá o quê no micro-ondas e aquilo manda-lhe umas ondas que você ouviu dizer que é micro-ondas
que vão cozer as batatas, vão cozer o, sei lá o que é que vai cozer, que você lá puser. Bem, então, no mundo do espírito há muita coisa que gera resultados visíveis na carne. Você tem telemóvel e você recebe chamadas, faz chamadas, e hoje até vê vídeos e sei lá o que mais, e você não vê as ondas. Portanto, neste mundo das ondas curtas, médias, sei lá que mais ondas é que há por aqui, passa-se muita coisa que você não vê, porque os seus olhos não foram feitos para ver, senão numa gama muito reduzida daqui até aqui. Ora, há animais que vêm para lá e há animais que vêm para o outro lado. Há animais que ouvem sons que você não ouve e por aí fora. E, portanto, no mundo do espírito é onde se passa toda a gama de tudo e mais uma coisa, e é lá que Deus habita. E o homem, ser humano, foi feito um espírito. Você, mesmo que ainda não tenha entregue a vida a Jesus, você não é o corpo. Você é um espírito que mora nas entranhas, que é aqui assim, e que tem uma alma. Você tem uma alma, vive dentro de um corpo, mas é um espírito. E quando morre, sai do corpo e vai para um ou outro lugar, ao céu ou ao inferno. E, portanto, quando o apóstolo Paulo morreu, ele foi ao céu, onde Jesus lhe ensinou segredos gigantes. Então, o primeiro é que Deus já nos abençoou, porque abençoou, já abençoou, com toda a sorte, com todas as bênçãos que existem. Então, fé é buscar isso que já existe nos armazéns de Deus, no mundo do Espírito, trazê-los para o mundo material. Como é que isto aconteceu? Quando Jesus foi à cruz, ele pagou pelos nossos pecados, isto é muito importante, porque sem isso não somos perdoados e, portanto, nem sequer conseguimos grandes coisas aqui na terra. Deus dá-nos gotinhas e muito menos vamos viver para sempre com Deus. Portanto, quando alguém se entrega a Jesus, o panorama muda por completo. Então, nós somos feitos uma nova criatura. Nós somos feitos, adotados, filhos de Deus. Isto é outra coisa que é uma grande revelação. Que diz assim, no versículo 4, como também Deus nos elegeu antes de o mundo começar, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante de Deus, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que quer dizer predestinou? que nos tem um futuro, né? Que tem um... Como é que se diz? Não é futuro, nós somos destinados. E predestinados quer dizer que já estávamos destinados antes de conhecermos a Deus e antes de nascermos, para sermos adotados por Jesus, para sermos filhos de Deus. Somos filhos adotivos de Deus o Pai. Isso é outra coisa. Portanto, nós que entregamos a vida a Jesus, nós não somos os coitadinhos pecadores. Éramos pecadores, mas Jesus pagou por nós com o sangue para que não fôssemos mais pecadores e pudéssemos ter acesso às benesses todas, à casa toda de Deus. E Deus deixa de ser Deus, passa a ser o nosso Pai, que é outra coisa completamente distinta. Está a ver? Eu já não sou o que era antes. Eu sou um filho adotado por Deus, que é simplesmente o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, El Elohim, os nomes todos que Deus tem. Bem, e depois, ele começa a oração, aqui no versículo 17, diz muitos floreados, e eu vou cortar os floreados para que a gente possa entender estas coisas melhor, e diz assim, tal oro por vocês, para que Deus vos dê em seu conhecimento, no original diz, um espírito de sabedoria e de revelação. Então o apóstolo Paulo, depois de vir do céu, e Deus lhe ter ensinado muitas coisas, ele diz assim, eu já vi a vossa dedicação, fidelidade, seja o que for que ele diz que viu, então eu peço a Deus que vos dê a vocês, santos, os salvos, os crentes da cidade de Éfeso, que vos dê o quê? Duas coisas. O espírito de sabedoria e de revelação. Então, o que é o espírito de sabedoria? É a capacidade de saber alguma coisa e ter resultados
bons, positivos, por fazermos o que a gente aprendeu. Se soubermos pouco e pusermos em prática, já é um ganho gigante. Sabedoria é isso. A ver? Sabedoria não é eu saber muito. Há muito crente que sabe muito, mas depois não consegue pôr nada em prática. Bem, e ele diz, eu oro por vocês para que Deus vos dê um espírito de revelação. O que é isto? Que vos abra os olhos para os grandes segredos de Deus. E aí nós podemos ir àquela parábola do semeador, que vem em Marcos 4, qualquer coisa. Marcos 4, 14. Ok. Que dizia assim Jesus. Marcos 4, eu estou no 11. Marcos 4, 14. Jesus estava a falar por parábolas. E estava a dizer, o semeador saiu, semeou a semente. E num lugar semeou sobre pedras e, claro, não deu resultado. No outro semeou num lugar que tinha areia e pedras, também não deu nada. E outro tinha ervas daninhas e deu resultados raquíticos. E outra semente caiu num solo bom. Aí deu 30%, 60% ou 100%. E os discípulos, pronto, ouviram aquilo, Jesus estava a falar para todo mundo. E quando, no final do dia, estavam a sós com Jesus, perguntaram, o que é que tu estás a querer dizer? Não percebo, para que é que estás a dizer isso? Já toda a gente sabe o que é uma semente, o que é semear e colher e barabim. E Jesus então disse assim, versículo 11. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas para que vendo ou vejam, não percebam nada e não se convertam, etc. Então, disse-lhe Jesus outra vez, não percebes, não entendes esta parábola, como entendereis todas as parábolas? E eu vou dizer uma coisa, se você entender este segredo ou revelação, metade da Bíblia você vai entender. Garantido. Mas veja o que é que Jesus disse. A vós vos é dado conhecer o que é os mistérios, revelações de Deus, segredos. E depois diz assim, agora vem o segredo, a explicação. O que semeia a palavra. Então Jesus está a dizer que quando alguém, como eu, ou um pregador, fala a palavra de Deus a outra pessoa, ele é o agricultor que está a semear palavras. Quer isto dizer também que a palavra de Deus tem que ser altamente poderosa, senão Jesus não ia perder tempo a dizer isto. Na verdade, a palavra de Deus é uma palavra que, quando acreditada e falada, e quando agimos na palavra de Deus, essa palavra materializa-se em cura divina, em finanças, em sucesso, etc. É um segredo. É o mundo da palavra. É por isso que Jesus também se chama a palavra. A ver? Deus criou os mundos, não foi com coisas materiais. Não havia matéria nenhuma. Matéria foi uma coisa que Deus fabricou. Os mares, as estrelas, os planetas. E fabricou com o quê? Com que substância? Com palavras. Há uma substância na palavra de Deus que provoca milagres, que provoca saúde, vitória, sucesso. E a maior parte das pessoas, crentes e tudo, brinca com palavras. Não acredita nada disso. E, portanto, não tem sabedoria. Está a ver? Não tem sabedoria. Por isso o apóstolo dizia, ó Deus, eu vejo que este pessoal lá de Éfeso está, sim senhor, no bom caminho, dá-lhes um espírito de sabedoria. Para quê? Para eles que já ouviram isto e aquilo da Bíblia, não é, que o apóstolo ensinou,
consigam tirar proveito disso que ouviram. Porque senão estão religiosos. Nunca passam dali. Hoje estão aqui e daqui a 10 anos continuam na mesma. Não são sábios. E pediu-lhe também que lhe dês um espírito de revelação, que entendam os segredos. Que ouçam e entendam os segredos. Então o apóstolo estava a dizer a palavra. O que se semeia a palavra, os que estão junto ao caminho são aquelas pessoas em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo o diabo para tentar tirar a palavra que foi semeada no coração. Qual é o segredo? É o segredo da lei de semear e colher. Outra grande revelação vem em Marcos 4:26. Tudo no reino de Deus, tudo funciona à semelhança do agricultor, que tem uma semente e lança a semente à terra. E a semente cresce dia e noite, ele não sabe como. E no seu tempo vai dar frutos. E essa semente é o quê? Tudo. Tudo no reino de Deus funciona. Então, que tipo de sementes é? É palavras, é dinheiro, é saúde, é tudo. Atitudes, etc. Então, você que é empresário, você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir isto até lavar toda a conversa e ideias e pensamentos que foi adquirindo ao longo dos tempos, desde a sua criancice, né? E jovens, etc., pelos pensamentos de Deus. São revelações, são segredos. Está a ver? Agora veja bem. Você que é um homem de negócios, você devia pensar, como eu escrevo aqui no livro, acerca de finanças. Neste livro, que foi dos primeiros livros também que eu escrevi, logo no início, eu ouvi o apóstolo dizer isso no outro dia. Olha, tens que ouvir no mínimo mais 11 vezes. Para começares a entender. Diz assim, não siga conselhos de pessoas que são fracasso. Há pessoas que são fracasso da vida. Não têm nada para mostrar a não ser fracasso. Nada funciona, estão sempre na mesma. Ou dizem e fazem e depois nada acontece, ou se acontece, não acontece bem, etc. Ouça, sim, pessoas bem-sucedidas. Porque essas sabem qualquer coisa. Têm alguma revelação, têm alguma sabedoria. Pelos frutos é que nós sabemos. Jesus disse isso. Uma árvore que dá maus frutos, ela não é uma boa árvore, é impossível. Uma árvore que dá maus frutos é somente uma árvore má. Para que é que vai dar ouvidos a essas pessoas? Uma árvore que dá bons frutos é uma árvore boa, porque dá frutos bons. E se há uma árvore que dá muito mais frutos e muito melhores que a outra, pois essa árvore é melhor que a outra. E qual é a pessoa que tem mais frutos jamais na terra? Jesus. Então, quando uma pessoa me diz, eu sou agnóstico, eu não creio em Deus, o que é que ele é? Na minha linguagem, ele é um palerma. Ele não sabe o que é que está. Ele está a dizer, eu sou um palerma. Eu acredito em coisas que os outros dizem. Eles vão morrer, nunca tiveram sucesso, mas eu acredito nisso. Ele está-me a dizer, eu sou um palerma. Quando alguém vai dizer que não acredita em Jesus, ou que acredito, mas não pratico, ele está-me a dizer, eu sou um inútil, eu sou um palerma, ele é que está a culpar ele próprio. Porque então ele vai acreditar em pessoas, primeiro, que vão morrer, e Jesus venceu a morte. É só isso. Já aqui começa logo uma coisa. Como é que alguém vai aceitar a opinião de Joaquim de Manel, então dos políticos, então isso é dar com pau, não é? E acredita na democracia portuguesa, e agora foi uma queda terrível na sexta-feira. Ficámos todos a ver, finalmente todo mundo a ver, que é uma ladroice, estão todos implicados uns com os outros, aquilo que comem juntos, fazem decisões a favor dos injustos, e os que são honestos é que estão a pagar tudo isso. E você vai ouvi-los falar, eu não acredito em Deus.
Como é que uma pessoa destas algum dia pode dar algum fruto bom? Nunca vai dar. Ele não tem sabedoria. Ele não é uma pessoa inteligente. O Paulo já foi assim, até perseguiu, mas ele mudou quando foi confrontado com algo maior, com algo poderoso. Isso é que é sinal de ser inteligente. Pode começar mal, chamar nomes a Deus e fazer guerra. Muita gente começou assim. Mas e depois, quando se confrontou com a realidade, com uma coisa maior, espera lá, eu estava enganado. Agora, o Chico esperto, eu não mudo porque eu sou assim, nunca mais mudo. Ele é um Palermo. Nunca vai ser ninguém. Um dos segredos para o empresário ter sucesso é ele admitir que não sabe muito ou que sabe muito pouco. Porque se ele soubesse mais, ele estava mais à frente. Isso é o que eu penso de mim próprio. O que eu aposto o quê? Eu se soubesse mais, eu já estava mais longe, já tinha mais coisas. A ver, não tenho. Agora imagine Jesus. Quem é Jesus? Jesus é simplesmente a pessoa que, mesmo antes de ir à cruz, ele não tinha salário. Primeiro foi, como é que se diz, um carpinteiro. Depois, que foi batizado e começou o ministério, ele não tinha emprego, não tinha negócio, nem tinha igreja para receber dinheiro. E pagava as contas todas e era roubado porque o seu, como é que se diz? Tesoureiro era Judas o ladrão. Como é que ele vivia? É isso que eu quero saber. Como é que Jesus vivia? Ele disse. Está aqui na Bíblia, ele disse. Ele disse. Ele ensinou revelações, segredos, ele disse. E fez e funcionou. E hoje continua a funcionar. Há de haver sempre um pastor, um irmão, um crente, não sei de onde, que vai dizer, porque não é assim, porque a Bíblia é assada. Meu amado, a Bíblia funciona porque é a revelação, o segredo de Deus. É a lei de semear para colher. Como é que dinheiro vem? Jesus disse, semeando primeiro para colher depois. Um empresário que for sábio, a cada terça-feira que estamos aqui, ele já vem preparado, com uma semente especial. Eu vou vencer, eu vou semear mais, vou colher mais. Agora o Chico esperto, que nem sabe o que é Chico esperto, não, eu não preciso nada disso, já semeei na igreja, o ano passado, ele não quer mudar. Ele ouve, mas não ouve. Ele não quer mudar. A ver? Então, um dos erros é assim, bem, eu vou fazer mais daquilo que eu estou a fazer este ano, é uma promessa que eu fiz a mim próprio no primeiro dia do ano. Vais fazer mais daquilo que já fazes? Então, prepara-te que vais ter mais daquilo que já tens, que é pouco. E vais ter mais depressa. Não, se tu não mudares, nada vai mudar. Eu acredito que não há ninguém que esteja em direto comigo que diga assim, eu gosto da vida como está, não quero mudar tudo, está 100% fantástico. Bem, então é que esse mesmo, um Palermo com P, assim, da altura de um prédio, não é? Quem é que não quer estar melhor na vida? Então, temos de ter a capacidade de admitir, eu não sei tudo, sei pouco, e vou procurar alguém que realmente tenha revelações, segredos, que tem frutos, porque se não tem frutos eu não vou ouvir. Está a ver? Eu não vou ouvir. Eu, até antes de conhecer Jesus, eu já era assim, eu tinha que ler livros sobre várias matérias, eu ia primeiro ver quem é este indivíduo. Que frutos é que ele tem? O que é que ele já conseguiu? Está a ver? Uma vez eu precisava de fazer uns cálculos, na altura não havia computadores como hoje, e tinha que fazer cálculos de pontes que eram enviesadas. Pronto. E então procurei aqui e acolá e encontrei um russo que tinha tabelas. Tal, tanto ferro, tanto isto, aquilo, não sei o quê. Mas antes de eu for usar essas tabelas, fui ver quem é este tipo. Já usaram isto? A ponte caiu ou não caiu? Sei lá que é um homem. E depois fui ver que afinal toda a gente usava, todos os engenheiros usavam aquelas tabelas. Então porque o gajo é bom. Então vou usar as tabelas dele. A ver. Então imagina, vou usar a tabela e passado um tempo é que dizer, você não sabe todas as pontes que ele calculou, todas caíram. Agora é que você me diz isto. A ver, há pessoas assim. Porque o fulano que diz, aquele produto, e você vai atrás de qualquer conversa. Não pode ser. Bem, então, o
Quem é a pessoa com mais sucesso? Jesus Cristo. E, portanto, você tem que desejar profundamente ser uma pessoa sábia. Vou pedir aqui ao time para nos alegrar com uma música, depois continuamos a segunda parte. Hoje não há a parte prática, a parte, como é que é? Técnica. É a parte espiritual, é a parte que mais importa. É entender os segredos, as revelações de Deus. Vamos lá aqui perguntar que música é que se enquadra bem no que eu já disse. Vou construir. Como é que é a música? Vamos lá então. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Elas estão a dizer, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra ti? Quem será? Nada nem ninguém. Se fizeres a palavra de Deus. Peraí, é preciso fazer, afinal. Tem uma condição. Se fizer, prega lá então. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Então, outra vez. Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Pedi à minha mulher, pode sentar, para encontrar, já encontrei. Eu quero ainda dizer, antes de ler a oração, já encontrei, é a 2 de Crónicas 7. Eu quero dizer uma coisa a vocês todos. Nós estamos em Portugal e estamos a assistir a um momento muito triste em que os juízes estão a fazer uma figura absolutamente caótica, uma vergonha total. Eu já falei disso montes de vezes, eu próprio e a Igreja Maná foram vítimas de verdadeiros crimes dentro do tribunal, e eles estão todos conluídos com o governo e as pessoas do governo e organizações secretas, etc. E hoje não se fala de outra coisa, finalmente. Vamos a ver se eles se arrependem ou não. Mas o que eu quero dizer não é explicar isso, já nem me interessa, já toda a gente sabe o que é que tudo isso se passa, o que é que não passa. Eu quero explicar é o seguinte: se você até agora é uma pessoa, seja que tipo de pessoa for, pode ser um homem de negócios, pode ser uma pessoa que trabalha não sei onde, pode ser um jornalista, pode ser um comentador, pode ser um juiz, pode ser quem for. Você tem que ouvir o que eu estou aqui a dizer se quer vencer na vida. Que é, então, você vai acreditar neste tipo de pessoas quando os frutos são maus, vez após vez? Você vai acreditar num homem que diz que a mãe era rica e depois já não é, que tirou um curso, afinal foi no sábado, que nem sequer estudou nada de engenharia e que o outro lhe deu 34 milhões? Você acredita nisso? Você acredita nos juízes, quando eles mentem, um diz uma coisa, o outro diz outra, depois andam a dizer que a votação, aquele juiz não devia ter nomeado? Você acredita nessas pessoas? Que Deus o abençoe, porque não vai dar certo. Você tem que parar de acreditar nos mentirosos, nos falsos, que têm só mentiras na boca. Você acredita nos tipos do governo?
Pois eu não, há muito tempo. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque estou aqui a fazer uma cena de condená-los? Não, já os condenei, já está tudo condenado. Eu estou a dizer que você tem que parar de acreditar nessas pessoas. Não vai dar certo. Você tem que... O Salmo 91, Salmo 1 diz, aquele que habita... Não, Salmo 1 não diz isso. Salmo 1, já vou ler. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então essa pessoa será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual o seu fruto dá na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Você não pode andar, nem ouvir, nem com esse tipo de pessoas. Pessoas que são parte de sociedades secretas. Os Jotas, como se costuma dizer, que já hoje toda a gente diz, são Zé Ninguém, nunca trabalharam, não sabem viver de outra coisa, a não ser de esquemas e de mentiras. Você não queira andar com essa gente, você não queira ser como eles, você não queira copiá-los, nem ouvir comentários deles. Não, porque você vai se sujar. Porque veja, o que é que eles vivem? Que sabedoria que eles têm? É a chamada sabedoria do mal. A ver? Eles conhecem os truques do mal. Os esquemas, as mentiras, falam uma coisa, fazem outra, põem e tiram, como é que se diz, juízes, tudo crimes. Enfim, sabe o que é que isso vai dar? Vai dar sempre pobreza, miséria, desgraça e prisão. Porque o pessoal lá do norte, esses é que são ricos, veja só, que só o dinheiro que eles têm guardado no banco dava para cobrir as despesas todas e as falências da Europa toda. Porquê? É isso que você devia perguntar. Eu agora ando com Deus, tenho um bocadinho de sabedoria, porquê é que eles lá no norte são o que são e nós aqui somos o oposto? Porque eles não acreditam na mentira, no esquema, eles acreditam na verdade. Mas quem não acredita na verdade, ele pensa que nós somos estúpidos. Insinuaram que somos estúpidos, andamos com Deus, é tudo gente estúpida. Mas agora estamos a ver quem é o estúpido, porque eles é que estão mal, têm dívida, não têm salário. Eu conheço montes de empresas que são fachada, porque são malta que está ligada a partidos. Ainda hoje ouvi mais umas tantas. E que não têm nada, e tantos golpes fizeram que fugiram de Portugal. Português a fugir de Portugal. Porque vão ser caçados. E você está a ver o que eu estou a querer dizer? Você não quer ser assim. Essa sabedoria não é a sabedoria que vem de Deus, é do diabo. E dá sempre problema. A Bíblia diz que o mal que a pessoa fizer e o pecado, chama-se pecado. Já não se usa pecado. Ok, chama-lhe corrupção, chama-lhe veneno, chama-lhe Covid-19. É a mesma coisa. Isso infeta como tudo e mata mais que o Covid-19. É pior que cancro. A ver? O pecado, a mentira, o esquema, toda esta aldrabice destrói a pessoa que anda nisso, os familiares, se ele for de uma empresa, destrói tudo. E eles julgavam que eram espertos, que eram os inteligentes e que os outros eram estúpidos. Mas hoje os outros é que estão por cima. Eles já chamaram nomes à nossa igreja, à minha, a todo mundo. Eles é que estão sem emprego, estão tesos, devem isto, estão com processos. E nós não. Pessoas que perderam empregos, têm dinheiro, o ano passado tiveram mais sucesso que nos anos anteriores. Porquê? Porque nós somos os campeões, sabichões. Não é nada disso. Demos ouvidos à sabedoria de Deus. Andamos com o chefe. Fazemos o que o chefe diz. Não andamos segundo a sabedoria deles. Bem, porque se você entender isto, então quando for fazer a oração de Efésios por si e pelos outros que você quer dar, vai funcionar. Agora, se você vai querer fazer uma oração estilo Ave Maria, cheia de graça, o que é? Não é o que é. Tem uma bolinha, Ave Maria, tal. Ave Maria, olha o café, Ave Maria, tal. Ave Maria, o terço de não sei o quê. Não, você não quer ter um terço da maná. Está a ver? Você quer fazer uma oração que é uma bomba. Uma bomba. Vai mudar a si, ok? Por quem você orar. Mas você tem que ter este background.
de querer mudar. Quando Deus lhe for dar a revelação, quando Deus lhe for ensinar segredos, quando Deus disser, não, vais por aí, vai entrar aí, vocês já, Deus está-me a falar, glória a Deus, eu já estou a ver porque é que eu vou ter mais sucesso agora. Bem, então, veio a propósito falar de 2 de Crónicas, porque o próprio povo de judeus, o povo escolhido de Deus para fazer várias coisas, nunca entendeu isso até os dias de hoje. E depois, volta e não volta, é um ioió. Está muito mal, pede ajuda, e Deus lá vai, envia lá um Moisés, ou quem Deus decide, lá os levanta mal, Deus estão cá em cima, lá vai por água abaixo, a decidir ser igual aos do mundo. Chega lá vai, é o ioió. E você não quer ser ioió. Você quer construir a sua casa na rocha. Porque quando os ventos vierem, 2 homens, um perdeu tudo, outro não perdeu nada. Você quer ser uma pessoa que nunca vai perder nada. Posso ouvir amém? Muito bem. Deus dizia assim em 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Olha os portugueses que dizem que são católicos. Nem sequer à missa vão. Não sei porque eu não estou a condenar, porque eu também já fui assim. Eu estava na África Sul, então tive que pedir, portanto, residência fixa, né? Então foi o exame, fui acompanhado por alguém da nossa para onde eu trabalhava, eles diziam que precisavam de mim e tal, e eu pensei, é só isto, pronto, eles vão dizer que precisam de mim, que gostam muito de mim, que sou bom engenheiro. Não, eles querem saber muito mais. Qual é a minha religião? E eu disse, qual é a minha religião? Sou católico. Pois a minha avó levava-me ali a Santiago de Compostela. Pois, até escrevi, eu fui a Santiago de Compostela, beijei lá as coisas e tudo. Pois, está a ver? E andei com penduricalhos que iluminavam à noite. Pois, eu fiz isso tudo. E fui a 2 missas, uma era do Galo e o outro não me lembro qual era. Pois, eu sou um católico. E escrevi, está a ver? Está a ver? O que é que eu era? Era um palerma. Eu era um palerma. Mas pronto. Voltando a 2 de Crónicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar... Humilhar? Não posso ser humilhado. Se humilhar a si próprio. Não é que o outro tem que lhe humilhar a si. É você se humilhar a si próprio. E então orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então aqui do céu vou ouvi-los e lhes vou perdoar os seus pecados e vou curar a sua terra. Mas é isso que eu quero. Eu quero que Deus sare Portugal. Portugal saia cá do fundo dos países da Europa. Mas, essa de me humilhar, não sei, E buscar a Deus. Eu não tenho tempo, só Deus. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Não posso. Vai ir à igreja. Aliás, o que é que a minha família vai dizer, não é verdade? Eu ir à igreja? Eu sou um homem. Não há homem nenhum. És um palerma. Não vais à igreja, não leves os teus filhos do bom caminho porque alguém te vai dizer que tu és o quê? E tu vais ouvir os palermas falarem que tu és um palerma. Eles é que são os palermas. Sai de casa, vai à igreja. Posso ouvir uma mãe? Bem. Está bom, não está? Bem. Então, qual é a vontade de Deus? É sarar tudo, todos. Mas temos que mudar porque Deus não muda. Deus não muda. Sabe aquela história muito engraçada? Era o almirante das Forças Armadas, não sei de que país. Uma frota de navios de guerra colossal. E na altura não havia satélites e então eles eram guiados por, por bússolas e por estredantes, aquilo que os portugueses inventaram. Sextantes. Era sexta-feira, sextantes. Bem, então se comunicavam e o almirante no navio chefe e viu outro navio à frente e diz: afasta-te que eu sou o almirante. E o outro navio, atrevido, não, ele não disse que era o almirante, ele disse: afasta-te que eu estou em rota de colisão contigo. E ele disse: não, afaste você. E ele disse: afasta-te. E ele: não. E depois então o almirante disse:
olha que eu sou o almirante. Afasta-te que eu sou o almirante. E eu assim, afasta-te tu porque eu sou o farol. Perceberam? Aquela miúda percebeu. Ia dar errado, não ia? Ia bater na rocha. Então, o que é que eu quero dizer? Você afaste, porque Deus é o farol e Ele não muda. Muda, meu amigo. Bem, é sinal de ser inteligente. Agora, eu vou ensinar agora, então, Efésios, depois que o apóstolo Paulo disse, Senhor, dá um espírito de sabedoria e revelação a este povo da igreja de Éfeso. Depois ele fez mais 3 pedidos. Que basicamente Deus pedia, ó Deus, mostra a eles qual é a chamada deles aqui no planeta. A seguir, mostra a Deus quais são as riquezas que já lhes pertencem. E por último, mostra a Deus qual é o grande poder que já está dentro de si. Antes que eu me esqueça, quero contar uma história acerca disto. Um dia, já há uns anos atrás, um dos nossos bispos lá do Brasil estava com muita fé para alugar, precisávamos de alugar um espaço numa certa cidade. E não encontrava. Então ele dizia que estava a orar e orava. Eu disse, bom, está certo, está a orar, está a interceder, mas aquilo já estava um bocado comprido para o meu gosto. Pá, aqui há gato, Deus não demora assim tanto tempo para nos dar uma igreja, porque a igreja até é dele, o interessado é Deus. Isto porque há muitos pastores que pensam que Deus nos vai fazer um favor. É resolver os assuntos da igreja. Meu amigo, o dono da igreja não é você, é ele. Quem está mais interessado que a igreja fique cheia, que tenha mão de pessoas, é ele. Então eu disse, irmão, e já há meses não aparecia nada, não sei o quê e tal, quando aparecia tudo muito caro. Eu disse, você vai orar, Efésios, e quando chegar a esta parte e mostra-me quais são as riquezas da glória que já me pertencem, você pensa assim, mostra-me, ó Deus, quais são as igrejas que já existem, que já são nossas, que tu já predestinaste. E ele, você é desse tema? E ele começou a orar e em pouco tempo apareceram 5 igrejas que nem sequer ou pagámos muito pouco ou não pagámos nada e, portanto, Deus não nos deu uma, deu 5. Hã? Está aqui o bispo. Tem o microfone. Sim. Foi isso que não foi? Foi sim. Depois que o senhor deu essa instrução, na minha região eu fui bater nas portas dos prefeitos das cidades. São os presidentes da Câmara? São. Olha, eu sou da Igreja Mané, nós queríamos abrir um local aqui para pregação e tudo mais. O senhor tem aí alguma coisa para nós? Porque olha, eu tenho ali naquela escola 2 salas que não estamos usando. Vocês podem usar. E, de repente, a gente olhava um para o outro e falava assim, mas é tão simples. Mas se fosse antes, ele não dava. Não, nada. Agora já deu. Exato. Então, ficámos com 5 no lugar de uma. Porquê? Mostra-me, ó Deus, quais são as riquezas que já são nossas. E vem um homem de negócios, ou vem um irmão, ó Deus, dá-me esta casa, ó Deus, dá-me aquele negócio. E Deus a pensar, este gajo não está a perceber, ele está-me a pedir uma miséria, uma pequenez mental, uma coisa que não vale nada, e ele já é dono daquilo. É só ele dizer, mostra-me, ó Deus, onde é que está aquilo que já é meu. E Deus vai dizer, ele, aquela Ruta ali está a perceber. Não é impressionante isto? Mas primeiro, mostra, você pode ler isto, eu li muitas vezes seguidas e não me percebi. E um dia eu até pedi a Deus, ó Deus, tem lá a pena de mim, e Deus deve ter dito, este tipo não me larga.
Tendo iluminado os vossos olhos do entendimento para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, quais são as riquezas da glória e da herança dos santos, para a Bíblia. Isto é muito comprido. Demora uns 10 minutos a ler isto. Até que eu fiz isto por partes, Deus me disse, e eu vi. Mostra-me qual é a minha chamada neste planeta. Você, se tiver, vamos supor que você decide tomar banho e vai de fato e gravata como eu. Epá, não dá certo. Nem você lava o seu corpo, nem lava como deve ser o fato e a gravata. Está a ver? É assim que muita gente é. Vai para aqui, vai para lá, faz... E é tudo uma coisa que não é para si. Deus não o chamou para estar ali. E você ora, e não dá porque esse não é o seu lugar. Agora você começa a pedir, ó Deus, mostra-me qual é a minha chamada no planeta que eu vou então para esse lugar. De repente tudo começa a acontecer, porque então você está onde Deus quer. Imagine, eu acredito muito em Deus, aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. Imagine que você tinha um relógio à moda antiga, que tem os ponteiros e lá dentro tem um monte de pecinhas que funcionam. E você, por qualquer motivo, decidiu ver o que é que se passa lá dentro, como um bispo que nós tivemos, punha assim, descascava um computador, descascava um tablet, descascava um rato e depois para montar que era o problema. Então, depois daquilo não funcionava, ele punha-se a soldar, queimava tudo. Ele até queimou um BM, até hoje não percebi bem como é que alguém consegue queimar um BM, porque eu acho que tinha óleo, não sei o que é que ele fez. Bem, adiante. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem um relógio, mas as peças não estão no lugar devido, é evidente que o relógio não vai funcionar, ou então vai dar as horas erradas. Uma coisa mais simples. Imaginemos que dou um carro e você decide, você é que sabe, você é o campeão. Então rodas para volantes. Para que é uma roda de borracha? Não, senhor, é um volante bonito. Mas está melhor. Ali diz para pôr gasolina 95. Não, mas o meu carro é um carro. 95 é para os pobres. 98. E depois o carro queima-se. Porcaria de carro. É um Mercedes do topo de gama. Mas como é que é isto? Alô, da Mercedes, como é que é isto? Então o senhor que gasolina pôs? 95, 98. Então está lá escrito 95. Meu amigo, eu pus melhor que isso. A ver. O outro foi num carro da igreja e dizia lá assim na coisinha, né? Gasóleo. E ele, gasolina. Conclusão, o carro parou e queimou o motor. E eu estou-me a rir, mas não devia rir, porque eu fiquei muito chateado, porque depois as contas eram para mim, está a ver? Pois. Adiante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você deve pedir a Deus, mostra-me, ó Deus, qual é o meu lugar aqui no mundo? Eu conheço pessoas, mas conheço, não é uma nem duas, que têm chamada para estar a tempo integral na igreja. Mas ele acha que não. Ele sabe que tem, mas ele luta, porque ele quer ter uma casa como é que era que vocês diziam? XPTO, ou o que é isso? Quer ter um relógio de sei das quantas, quer ter a marca da Nike nas sapatilhas. Mal sabe ele que aquilo é chinês, foi feito ali ao lado. E veio de Marrocos, mas está lá escrito Nike. Ele quer ter tudo, quer ter um carro, não sei das quantas. E depois, ele ganha 3, 4 vezes o que se calhar um pastor aqui ganha, mas ele é pobre, ele não tem nada que compare com o nosso. Porquê? Porque ele não está no lugar de Deus. A nós outros, Deus paga as coisas. Não, ele quer ter o dinheiro na conta dele, ele é que quer mandar. Deus não manda aqui, a conta é minha. E o missionário, o pastor, tem tudo pago. A ver, qual é a tua chamada? Se tu tiveres a tua chamada, tudo vai correr bem. Tudo. Eu lembro dos primeiros pastores que eu mandei para Angola, chegaram ao pé de mim e disse assim, sabe, a minha mulher está muito preocupada, então, ela quer saber quem é que paga a escola dos miúdos. Sim, e as férias. E eu pensei,
Eu vou pôr esse problema a Deus, porque realmente Deus, pá, é um patrão terrível. Ele nunca paga nada. É escravatura mesmo, pá. Você continua aí que está bom. Não mandei, como é evidente. Estou-me a lembrar de outro que era assim. Era um casal fantástico, pregadores, ajudavam aqui também nas obras. E a certa altura, um familiar, acho que era dela, morreu. E deixou-lhe uma herança. E a mulher, e ela daqueles homens que não põe a senhora na linha. Isto a senhora não pode ouvir, mas pronto. E então, porque também é de Deus, e nós vamos trabalhar para fora e vamos dar dinheiro. Oh, mulher, nós temos chamado, estamos aqui bem. Não, porque temos de tomar conta da herança, e a herança era uma casa lá no meio do mato português, numa ilha lá, numa aldeia deslavada, mas era a herança. Ela tinha aquela coisa, é meu e tal, eu herdei esta coisa. Quase que me enganando no herdeio, mas adiante. E então, foram falar com, não sei com quem, comigo não foi, porque senão lavava logo uma lambada que é no nome de Jesus. Mas, não, temos a certeza, chamada de Deus, é chamada de Deus. Ai, chamada de Deus é, chama-te para aqui, depois chama-te para sair daqui. Que palerma é uma pessoa destas? Deus é um confuso, chama aqui, depois leva-te para ali, para fora, para o mundo. Não, então, ele nunca orou esta oração, penso eu. Oh Deus, mostra-me qual é a minha chamada. Mostra à minha mulher qual é a chamada dela. Esta está ao meu lado na casa de Deus. Então lá foram. Foram para a nova chamada deles. Bem, não demorou acho que um mês e o carro dele queimou-se. O trator que ele ia usar para fazer não sei o quê da agricultura queimou-se. E a casa teve um incêndio. Porquê? O diabo estava lá à espera dele. Eu penso imaginar os demónios a festejarem com champanhe. É para enganarmos o gajo, pá. É, olha, tu partes o carro, tu partes aquilo, a outro tal, a outro uma doença. Para dizer o quê? Que Deus não chama todos para o ministério. Mas Deus chama alguns para o ministério. E você que é empresário, você tem uma chamada. Qual é a sua chamada? É trazer muito dinheiro, propriedades e bens para a casa de Deus. É a sua chamada. Se você fizer isso, cada vez vai ter mais. Porque Deus vai lhe confiar mais coisas, porque você passa a ser o mordomo daquilo que não é seu. Mordomo daquilo que não é seu. Nada é seu. Eu conheço pessoas que ouviram isto, acreditaram, começaram a servir a Deus, estou falando de empresários, começaram a prosperar muito, muito mesmo. Mas depois o diabo bateu à porta da cabeça dele. Pá, tu também já estás a dar demais, pá, tu pronto, pá. E também não precisas ir tão assim à igreja tantas vezes. E depois veio o tipo que lhe prometeu lá do partido não sei das quantas, que lhe ia dar não sei das quantas, e portanto ele também tinha que ir lá, que também é de Deus e tal. E o tipo estatela-se, fica com dívidas. A mulher ficou tão estressada que até perdeu o cabelo. É verdade isto. E podia-lhe contar um monte de histórias destas. Porquê? Porque ele, em vez de dizer, eu tenho uma chamada, é ser honesto e abençoar cada vez mais e mais a igreja. Ou seja, eu vou semear mais, vou colher mais para poder dar mais. As minhas intenções são essas. Não é, ó Deus, dá mais a mim, eu quero é mais para o meu reino, mais uma casa de férias ali, acolá e tal. Um dia um empresário falou comigo a chorar e disse, eu é que devia ser o diretor e já fui diretor nacional aqui, como você sabe. Eu sei, mas eu vou admitir o meu pecado e pedir perdão a Deus e assim. Então diz lá, eu usei o dinheiro para comprar casas em outros países, em vez de dar dinheiro à casa de Deus. E então estou muito arrependido, porque agora há estes miúdos, comprados com a minha idade, eu comecei assim, e eles dão prédios, já igrejas feitas, dão jipes, dão isto, aquilo, aquilo outro, e eu já não consigo dar nada disso. Eu estou muito mal, envergonhado. Ajoelhou-se, pediu perdão, e claro que eu lhe perdoei, e Deus também. E lá se recompôs. Onde Deus quase perdeu o casamento. Porquê? Porque ele ele esqueceu-se. Eu tenho uma chamada. Então,
Mostra-me, ó Deus, qual é a minha chamada. Se você estiver no lugar que Deus o chamou, tudo vai funcionar bem, tudo vai cair bem. Você pode ser atacado. Há uma música que diz assim, posso ser tribulado, mas não serei. Podemos até lembrar essa música. A outra parte, quando diz assim, mostra-me qual é o grande poder de Deus que já está sobre mim. Eu, no início da minha vida com Deus, na nossa igreja, nós não sabíamos isso, e então cantava-se um hino muito giro, muito sentimental. Ó Deus, manda já o teu poder sobre nós. E nós chorávamos. Eu também, ó Deus, manda o teu poder, ó Senhor, usa de mim. Ó Deus, manda o teu poder, sou tão fraquinho. Manda já o teu poder sobre nós. E a nossa irmã pianista tocava, e eu... tão bonito. E um dia Deus falou-me assim mesmo, aqui audível assim, estou farto dessa música. Onde é que eu vou buscar mais poder? Aonde? Não há maior poder que o que eu já dei. É o mesmo poder que eu tenho, eu pus lá dentro um bocado. Não há mais. É forte, não é? Não há mais. Usa o que já tens. Usa o que já tens. Usa o que já te dei. Usa o que já te dei. A ver o miúdo. Está com a sopa e tudo. Ai, estou cheio de fome. Ai, vou morrer. Come a sopa. Ai, quem me dera ter uma sopa. Come a sopa. Ai, quem me dera ter uma sopa. Estou a passar... Come a sopa! Senão levas com a sopa na cara. A Bíblia diz aqui assim. E qual a grandeza do seu poder que já está sobre nós, os que queremos, segundo a operação da força do seu poder, quer dizer, que é o mesmo poder que Deus usou, e manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à direita do Pai nos céus. O mesmo poder que está dentro de ti, que já és crente, é o mesmo poder, é o mesmo. E não há maior que este. Não há. Não há. É o máximo. Já está dentro de ti. Mostra, ó Deus, qual é o poder desses irmãos que estão em Éfeso. Diga já isso. Mostra-me qual é esse poder que já está dentro do coração deles, que é o mesmo poder que tu usaste para tirar Jesus do inferno. E colocar Jesus à direita do Pai, muito acima de todo principado, poder e potestade, todo nome também, não só neste século, mas também no vindouro. Como é que o apóstolo sabe isto de coisa salteada? Irmão, eu já digo isto há mais de 20 e tal anos, ou 30 anos. Imagina quantas vezes já orei isto. Mostra-me, ó Deus, qual é o grande poder. Eu lembro quando eu chegava, quando eu era convidado a ir a outros países, pregar, eles ficam a olhar para mim. Você está a dizer o quê? Que você é isto aqui? Uma vez fomos, eu já era casado com a Cristo, fomos à Suécia, não foi? Chegámos à Suécia e, claro, eu fiquei logo admirado porque vemos no nosso avião particular e sabe aquela, tem uns carros com uma luzinha para o avião ir atrás do carro e parquear onde eles querem. Abre-se a porta e sai uma senhora bonita, loura, toda bonita. Bem, eu saí do avião e fui à casa de banho. Estávamos no avião há séculos e não é que eu encontro a senhora na casa de banho dos homens. Eu disse, isto é que são malucos. E fugi logo, não é? Está a ver? Um português. Não, mas que é isto? Que é isto? Então, lá saiu a senhora. Olhei bem, era um homem. Mas na igreja daquele pregador, ele já tinha ouvido falar de mim e eu não sabia. Então, lá fui orar, fui pregar e eu era o convidado lá para aquelas cerimônias dele e Deus fez alguns milagres. E um dia, nas vésperas de acabar o seminário ou assim, ele chamou-me ao escritório. Eu pensei, ele vai me dar uma rabecada. Que eu estava a falar, eu posso todas as coisas, se Deus é por mim, sou mais vencedor. A ver, eu pensei, ele vai me dar uma rabecada. Chama-me ao gabinete dele. Ele já é uma pessoa de idade. Que eu era novo. Há uns 80 anos atrás eu era novo. Então, eu sentei-me, ele estava na secretária, sentei-me, ele chega ao pé de mim, pega na minha mão e diz, eu vou levar esta lada. Pega na minha mão e põe na cara dele.
E de repente, quando ele põe a minha mão na cabeça dele, deu uma explosão, pá, e ele caiu no chão. Eu pensei, mas o que é que está a passar aqui? Essa história eu não conhecia. Então, ele lá se levantou, passado um bocado, eu estava a pedir a Deus a unção que estava sobre a minha vida. Lá fiquei descansado. E esse era um homem sábio, porque ele era muito mais velho que eu. Eu achava que ele era grande, e era, mas ele viu alguma coisa que eu tinha, que não é meu, é de Deus, e disse, eu também quero. Foi um homem sábio. Mas, então, aqui está a dizer que Deus, mostra-me, ó Deus, qual é o grande poder de Deus, está sobre mim, está sobre eles, que é o mesmo poder que Jesus usou, não, que Deus usou para tirar Jesus do inferno, e o mesmo poder que fez com que Jesus ficasse à direita do Pai, muito acima de todo o principado, poder, potestade, todo o nome que se nomeia, não só neste, todo o nome, é o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, Secretário de Estado, o Almirante, tudo isso é porcaria, não vale de nada comparado com o ser um crente. Somos eleitos para sempre. E eles andam numa luta desgraçada para ter um título por 4 anos e depois já aldrabice. Meu irmão, levanta-te e brilha! Aleluia! Vamos lá ouvir a música. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Presta Eu atenção. não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego, dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego, dançando na fornalha de Nabucodonosor. Você viu? Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego, dançando na fornalha Eu de vi Nabucodonosor, como é que ele Nabucodonosor. ficou? Comendo capim, Viu o rei Nabucodonosor a fazer o quê? comendo capim, eu vi Nabucodonosor, comendo capim, sim, Nabucodonosor, comendo capim.